Meus irmãos, nós estamos no terceiro episódio da nossa série de mensagens do período do Advento, que nós intitulamos O Cristo Anunciado em Alta Voz. E o objetivo dessa série é nós olharmos para as canções que anunciaram a chegada do menino Deus. Nós iniciamos essa jornada há mais ou menos 2-3 semanas atrás, olhando o Cântico de Maria, conhecido na tradição como Magnificat. Depois nós seguimos vendo e expondo o Cântico de Zacarias, Benedictus. E hoje nós chegamos ao Cântico dos Anjos, chamado pela tradição latina de Gloria in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas. E meus irmãos, quando nasce um bebê, as pessoas geralmente querem saber algumas coisas a respeito deles. Diretamente aos pais aqui presentes, essa é basicamente a função de vocês nesse momento. Só essa. Transmitir as informações básicas e necessárias para amigos e familiares ficarem sabendo. As mães fazem um trabalho difícil, enquanto vocês, papais, só precisam contar ao mundo como está o novo integrante da família. Mas é aí que muitos pais falham miseravelmente. Eu nasci com 5 quilos, um bebê grande e um bebê pesado. Para ser sincero, eu continuo mantendo esse peso até nos dias de hoje. O peso é sempre a primeira coisa que as pessoas perguntam. Com quantos quilos nasceu? Engraçado, não é? A vida começa com todo mundo curioso sobre o peso e depois nós passamos o resto da vida tentando esconder o número da balança. Outra pergunta clássica, qual é a altura? O que não faz muito sentido, porque bebê não fica de pé. E tem mais uma que sempre aparece, com quem ele se parece? Aí começam as comparações. Tem o sorriso do pai, o rosto da mãe, o nariz do avô, o cabelo da vovó. Todo mundo quer encontrar alguma semelhança. Em alguns casos, isso é até motivo de briga no grupo do WhatsApp da família. As pessoas também querem saber o nome. Hoje em dia, a maioria já revela o nome antes do nascimento. Quer seja por empolgação, outros quer seja por receio. Tem gente que guarda em segredo com medo de alguém roubar um nome. Ou tem quem conte o nome precipitadamente, rápido, para marcar território. Mas, sinceramente, meus irmãos, tudo bem se 2 crianças tiverem o mesmo nome. É bem provável que aqui 20 anos elas nem saibam da existência uma da outra. Outra curiosidade que perguntam é o sexo do bebê. Eu lembro que eu fiquei mais surpreso com a notícia de que eu seria pai de menina do que propriamente com a notícia da paternidade. Os pais de menina aqui presentes sabem bem do que eu estou falando. Uma crise existencial durante uma semana. Hoje em dia, quase todos sabem o sexo do bebê antes do parto. Mas não faz muito tempo que isso era um mistério até o nascimento. Muitos de vocês nasceram assim. Os pais só descobriram o sexo na hora. Imagina a tensão disso. Agora, irmãos, imagine, além de o peso e a altura, nós pudéssemos também saber a vida da criança no momento em que ela nasce. Como se ela já viesse com uma espécie de biografia prévia. Exemplo, nasceu um menino, 3 quilos, olho da mamãe, clássico ponta esquerda da Premier League. Sofre uma lesão no joelho, encerra sua carreira futebolística, entra na política em virtude de ser conhecido, constrói um complexo de beach tênis no Vale do Paraíba e vira presbítero da Visível em 2040. Ou imagine, nasceu uma menina, 4 quilos, 50 centímetros, nariz do papai, geniosa como a mãe, escritora premiada com o Prêmio Nobel de Literatura, fã de doramas, fã de One Direction e, óbvio, líder de louvor da Visível em 2040. Ou então, imagina, gêmeos. Ela se torna uma excelente química, ele um grande cozinheiro, finalista do MasterChef, onde faz um pudim tão gostoso, que deixa Eric Jacan em lágrimas. Seria engraçado, não seria, meus irmãos? Saber exatamente como a história de uma vida vai se desenrolar. E hoje nós vamos ver um nascimento assim. Um bebê que nós não sabemos o peso, que nós não sabemos a altura. José provavelmente falhou na missão. E o evangelista Lucas, mesmo sendo detalhista e criterioso, não entrou no mérito e não registrou essas informações. Mas curiosamente, meus irmãos, nós sabemos o que esse bebê vai ser. Nós sabemos o que esse bebê vai fazer. E eu vou te dizer, é infinitamente mais grandioso do que qualquer atleta, qualquer escritor, qualquer empresário, qualquer chefe de cozinha, até mesmo de qualquer pudim. Naquela noite silenciosa em Belém, o mundo via apenas um menino chorando. Mas o céu sabia, meus irmãos. Aquele choro era o som da graça ecoando pela primeira vez na terra. Prepare-se.
porque hoje nós veremos um nascimento onde Deus é glorificado. O céu se move e a salvação entra no mundo por meio de um bebê simples, envolto em panos, ali, deitado numa manjedoura. Um bebê simples, mas com o poder de salvar toda a humanidade. Esse é o resumo do nosso sermão desta manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas. Lucas, capítulo 2, nós leremos nesta manhã os versos 8 a 20. Texto esse que narra o anúncio do nascimento de Jesus aos pastores e que registra o cântico celestial que proclama a glória de Deus e a paz que é concedida aos homens. Lucas, capítulo 2, verso 8 a 20. Eu leio na NVI, mas o texto também está projetado no telão para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Mas os anjos lhes disse: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais eles concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém? Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã nós queremos abrir o nosso coração diante da Tua palavra. Assim como os pastores naquela noite ouviram a Tua voz em meio ao silêncio do campo, nós também queremos ouvir a Tua voz em meio ao barulho da nossa vida, Deus. Portanto, te pedimos, fala conosco, não apenas a nossa mente, mas também ao nosso coração. Que nesta palavra encontremos alegria, paz e esperança, e que o cântico dos anjos, glória a Deus nas alturas e paz na terra, seja também, Deus, o cântico do nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, essa velha história do Natal, que todos nós já conhecemos, talvez ela tenha perdido um pouco da capacidade de nos deixar espantados, encantados e cheios de admiração. Deixe-me explicar o que eu quero dizer com isso. Quando nós estamos acostumados com uma história, é natural que nós comecemos a romantizá-la, tornando-a mais fantasiosa do que realmente foi. A nossa relação afetiva com o Natal faz com que a gente imagine o nascimento de Jesus de um jeito muito bonitinho, quase como se fosse um roteiro de filme da Disney. Mas, na verdade, essa história é o absurdo dos absurdos. É uma história escandalosa. E se você parar para pensar, não faz sentido algum aos olhos humanos. Pense comigo, um menino anunciado como filho de Davi, o Messias esperado, aquele em quem gerações e gerações depositaram a sua esperança, a sua confiança, quando finalmente chega, não vem revestido de glória, não vem revestido de majestade. Ou seja, não vem da maneira como os homens esperavam. A forma como Jesus veio ao mundo não estava prevista nem nos roteiros mais criativos, nem nas mentes mais brilhantes do Israel. Porque em Jesus, meus irmãos, Deus subverte toda a lógica humana. Ele aparece em um lugar inimaginável. A manjedoura, diferentemente daquelas bonitas que nós vemos nas decorações, era um coxo de pedra, usado para alimentar os animais. Ou seja, era algo frio, áspero e nada confortável. E, no entanto, ali onde o gado comia, Deus escolheu deitar.
Tudo é muito estranho, meus irmãos. E pensando bem, talvez devesse ser mesmo. Porque o Natal só faz sentido quando nós deixamos de tentar encaixá-lo na nossa lógica e voltamos a nos espantar com o mistério do nosso Deus. O Deus que escolhe o improvável, o Deus que escolhe o imprevisível, o simples, o pequeno demais, para revelar sim a sua glória. Nada naquele cenário apontava para uma realeza, mas tudo, meus irmãos, revelava a humildade de um rei que veio para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Em qualquer evangelho que você leia esse relato, você encontra coisas difíceis de crer. Não para nós, que já estamos acostumados e familiarizados com essa história, mas para os primeiros leitores que tiveram contato com esses relatos há cerca de 2000 anos atrás. Lucas começa dizendo no verso 8 que certa noite pastores estavam no campo, cuidando dos seus rebanhos. Nada surpreendente até aqui. Mas então, meus irmãos, vem um detalhe curioso, o anúncio do nascimento de Jesus, o filho de Davi. É feito justamente a esses homens. Homens que realizavam um trabalho digno, mas que aos olhos daquela sociedade não tinham muito valor. No contexto em que Jesus nasceu, os pastores eles não faziam parte de um grupo seleto da sociedade, aqueles em quem se colocava confiança ou prestígio. E convenhamos, meus irmãos, desde que o mundo é assim. Por motivos aleatórios e ilógicos, nós definimos de antemão quem é digno de crédito e quem não é. Normalmente, a gente dá crédito a quem tem status, a quem tem poder, a quem tem aparência de sabedoria. E nós acabamos desprezando quem é simples, quem é pobre, quem é marginal demais para que na nossa mente possa carregar alguma boa notícia. Foi assim também naquele tempo. Os pastores, na época de Jesus, estavam entre os desprezados. Homens simples, sem prestígios, vistos apenas como camponeses anônimos. E meus irmãos, eu acredito que aqui vale a gente fazer um parênteses e vale a gente fazer um comparativo. Nos dias de hoje, tristemente, a figura do pastor se tornou em muitos casos o oposto do que era naquele campo em Belém. Os pastores de hoje, muitos, não todos, com as suas potências e plataformas eclesiásticas, se colocam acima e não entre o povo. São aqueles que disputam por poder, por influência, por espaço. Transformam o ministério, que é serviço, em um projeto de domínio, em um projeto de visibilidade. A ganância por mais palco, mais aplauso, mais controle, tem feito, meus irmãos, de muitos esquecerem que o verdadeiro chamado pastoral não é conquistar, é cuidar, meus irmãos. Mas naquela noite Deus escolheu um outro tipo de pastor. Não os que mandam, mas os que cuidam. Não os que falam às multidões, mas os que ouvem o silêncio do campo. E é justamente a eles, desprezados e esquecidos, que os anjos aparecem no céu, anunciando o nascimento do Salvador. E o primeiro recado de Deus nessa história, nas entrelinhas, é mais ou menos esse. Se vocês querem me perceber, comecem a ouvir com atenção aqueles que vocês costumam desprezar. Se vocês querem me ouvir com atenção, deem ouvidos àqueles que vocês ignoram. Aqueles que, quando sentado na mesa, você interrompe. O teólogo Henry Nouwen, em seu livro O Caminho do Coração, escreveu algo belíssimo que expressa e reforça essa verdade. Deus escolhe o caminho da pequenez. O poder dele é revelado na fraqueza. O amor dele na vulnerabilidade. Essa é a lógica do Evangelho, meus irmãos. É a lógica que o mundo não entende. E quem ouve Jesus não é quem está no topo, mas quem se coloca no lugar da escuta, com o coração absolutamente disposto a ouvir. É curioso, irmãos, pensarmos como desde os tempos mais antigos, Deus sempre corre pelas margens, nos silêncios, nas pessoas simples e nos lugares onde o mundo costuma ignorar. Ele não vem pelo caminho esperado. Deus subverte a lógica, Ele inverte as prioridades, Ele sacode as estruturas, e ao fazer isso, Ele mexe com a nossa maneira de enxergar o mundo, mostrando pra gente que a verdadeira grandeza, meus irmãos, está em se inclinar, não em se elevar. É engraçado como a gente acha que sabe de onde e como Deus vai falar.
A gente quer domesticar Deus, como se fosse teu cachorro lá na tua casa. Mas então ele vem e faz um caminho completamente inesperado. O verso 9 vai nos dizer que os pastores estavam no campo, cuidando dos seus rebanhos, quando de repente um anjo apareceu. E quando o anjo surgiu, algo maravilhoso e ao mesmo tempo assustador pôde ser visto. A cena era tão grandiosa que foi capaz de encher aqueles homens de medo, de temor, de pavor. E é interessante nós pensarmos nisso, porque quando nós pensamos em anjos, muitos de nós os imaginamos como aqueles personagens de desenhos antigos, sabe? Aquele rostinho delicado, aréola brilhando e harpas na mão. Mas a Bíblia os apresenta de uma forma bem diferente, como mensageiros, como guerreiros imponentes, revestidos de glória, revestidos de poder. E por outro lado, esses pastores eram homens duros, homens acostumados com o perigo da noite, homens acostumados com o trabalho pesado, homens que sabiam enfrentar o medo, mas naquela noite até eles se assustaram. É curioso pensarmos, não é mesmo? Como o encantamento e o medo, eles estão separados por uma linha muito tênue. Coisas maravilhosas demais, às vezes nos assustam. Há momentos em que algo é tão grande, tão inexplicável, que a nossa única reação é dizer: isso não pode ser verdade. Me tira daqui, Senhor. Eu preciso sair. E eu não falo, irmãos, apenas de coisas e experiências espirituais, sobrenaturais, mas eu falo de situações do nosso dia a dia, acontecimentos que, por serem tão intensos, inesperados, acabam nos deixando com medo. E, ironicamente, aquilo que deveria nos atrair acaba nos afastando. Mas antes que o medo tomasse conta daqueles pastores, o anjo lhes trouxe uma mensagem de paz. Não tenham medo. Versículo 10. Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Talvez aí esteja uma lembrança para nós, nas coisas corriqueiras da vida. Quando der vontade de fugir, quando der vontade de sair correndo, espere um pouco. Pode ser que, se nós ficarmos por mais um instante, nós conseguimos ouvir a voz de um anjo. Ou, quem sabe, ouvir a voz do próprio Deus. Calma, não corra. Às vezes, irmãos, o medo faz com que a gente abandone lugares onde Deus quer que a gente permaneça. Imagine os pastores, tomados pelo pavor, tivessem deixado o rebanho e fugido. Quantas coisas eles teriam perdido. Que cena assombrosa e maravilhosa eles deixariam de ver. Quantas vezes, irmãos, nós perdemos os anúncios de Deus, nós perdemos os sinais da sua graça, simplesmente porque o medo nos faz correr antes da hora. Quando o medo chegar, espere um pouco, conte até 10, faça uma oração, peça que Deus fale de novo com você e pergunte a Ele: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Que coisa grandiosa é essa que eu ainda não consigo entender? O anjo veio, meus irmãos, para trazer a boa notícia. É um mensageiro de Deus e ele faz isso, sempre traz boas notícias. Pense comigo, que outro tipo de notícia um mensageiro de Deus poderia trazer, senão as boas novas? A vida está cheia de notícia ruim, mas nós podemos ter a convicção de que as notícias de Deus são sempre boas, mesmo quando nós não conseguimos compreendê-las de imediato. Tudo o que Deus tem para nós tem a ver com a manifestação da sua bondade, da sua graça, ainda que nós às vezes não consigamos entender as suas mensagens envoltas em mistérios, envoltas em dificuldades. Lá em casa nós experimentamos isso nessa semana. 2 aniversários sendo celebrados com o pai na UTI de um hospital. E ainda assim, meus irmãos, em meio a toda a preocupação, a graça de Deus se fez presente. Porque mesmo quando o cenário não é o que a gente esperava, a presença dele continua sendo o consolo e a nossa alegria. E lá estão os pastores, ainda no campo, quando o anjo lhes diz: fiquem tranquilos, eu trago boa notícia para vocês. Versículo 11, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Aí complica. Como assim?
o Salvador do mundo, deitado numa manjedoura. O Salvador nasceu e está deitado ali onde o gado come. É preciso ter muita fé, meus irmãos, para acreditar que o Salvador do mundo veio do mundo entre os animais, em um ambiente insalubre, perigoso, inapropriado para uma criança recém-nascida. Mas é exatamente esse o anúncio do anjo. E os pastores, eles tinham duas possibilidades diante do que ouviram: acreditar ou não acreditar. Como a gente, quando Deus fala ao nosso coração, nós também temos duas opções. A gente ouve o que ouve, lê o que lê, sente o que sente. Às vezes as nossas experiências com Deus são objetivas, como quando nós lemos um texto e entendemos com a nossa razão. Outras vezes são subjetivas, quando algo toca profundamente o nosso coração. O irmão do louvor dá um lá menor, a espinha sobe aqui, arrepia, você levanta a mão, começa a chorar, você não está entendendo nada. Mas no fim, meus irmãos, está diante de nós essas duas possibilidades. Nós vamos crer ou nós não vamos crer? A fala do anjo aos pastores foi tão chocante e tão fora de qualquer expectativa que isso deve ter causado uma verdadeira bagunça na mente deles. E como diria os irmãos pentecostais, para confirmar se aquilo não era da carne, mas do Espírito, o anjo foi acompanhado por uma multidão celestial, um verdadeiro coro nos céus. Foi aqui, meus irmãos, que a gente tem na Bíblia a primeira cantata de Natal da história. Milhares e milhares de anjos aparecendo, cantando uma canção que dizia: glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens, aos quais Ele concede, aos quais Ele quer bem. Alguns podem pensar que quando eu falo que os planos de Deus para a nossa vida são bons, eu estou sendo ingênuo, fazendo o tal do jogo do contente. Não, no final vai dar tudo certo. Mas não é isso, meus irmãos. Veja, os anjos, ao anunciarem o nascimento de Jesus, eles declaram paz na terra aos homens nos quais Ele concede o seu favor. Isso é a boa notícia do Evangelho. Deus nos quer bem, a mim, a você e aqueles a quem nós muitas vezes não queremos bem. Deus quer bem. O nascimento de Jesus, por mais simples e improvável que tenha sido, é justamente, meus irmãos, a manifestação da boa vontade de Deus para com todos os homens. O cântico dos anjos é o anúncio da reconciliação do nosso Deus com o mundo. E a paz aqui proclamada não é uma paz política, não é uma paz sentimental, é a paz do favor divino que se tornou realidade, que se manifestou a epifania da graça na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa boa vontade de Deus é oferecida, meus irmãos, a todos os homens, a todas as mulheres. Mas ela é acolhida somente pela fé, por aqueles que creem no Salvador nascido. Vamos crer ou não vamos crer? Eu não consigo, meus irmãos, imaginar outro discurso no Evangelho que não seja esse. O anúncio de que Deus nos quer bem e de que em Cristo essa boa vontade se tornou carne e habitou entre nós. Quando os pastores viram aquela multidão de anjos, eu imagino o coração deles se aquecendo cada vez mais. Afinal, não é sempre que a gente presencia uma cantata. E por cima, uma cantata celestial. Milhares de anjos aparecem, cantam e de repente desaparecem do céu. Então os pastores decidem ir a Belém para ver com os próprios olhos tudo aquilo que eles tinham acabado de ouvir. E é interessante, meus irmãos, que o texto diz para nós que ao irem para Belém, eles disseram uns para os outros, os pastores. Verso 15: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que Deus nos deu a conhecer. Eles não dizem um para o outro: vamos ver aí se aconteceu. Eles dizem: vamos ver o que aconteceu. Ah, meus irmãos, a fé nos coloca exatamente nesse lugar. No lugar de ir, não para ver e então crer, mas de crer e então ver. Esse é o movimento da fé. Esse é o movimento que Deus nos chama a fazer. É claro que muitas vezes é ao contrário. A gente vê primeiro para depois acreditar. Mas o convite da fé é outro. Ouça, acredite e então veja. Os pastores, eles se deslocaram porque eles acreditaram na palavra que eles receberam. E meus irmãos, nas poucas gotas de pentecostalidade que eu tenho e nas muitas que eu ainda desejo ter, eu posso dizer que eu tenho um profundo respeito por esse tipo de fé.
Eu respeito pessoas que me dizem: Felipe, eu ainda não vi, mas eu estou movimentando, porque eu acredito no fundo do meu coração que Deus vai fazer. Não é o eu determino, não é eu profetizo, não é isso não, meus irmãos. Eu não tenho coragem de olhar para alguém que se move por fé, pela confiança no Cristo nascido, ressurreto, e dizer: não vai acontecer. Eu posso até dizer e até tentar fazer com que essa pessoa pondere de uma maneira racional, tente analisar os cenários, faço perguntas, peso as possibilidades, mas ninguém, meus irmãos, tem o direito de olhar nos olhos de alguém que acredita e dizer que não vai acontecer, só porque ainda não aconteceu. Sabe por quê? Porque o Natal é a dramatização dentro da história da verdade que um anjo anunciou para Deus: não existem impossíveis nas suas promessas. Nós somos convidados, meus irmãos, a andar não pelo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. E os pastores são esse exemplo vivo. Eles saem do campo e vão até Belém, porque acreditaram naquilo que ouviram. Então deixa eu me dizer a você, nas poucas gotas de pentecostalidade, gostei de falar isso. Acredite naquilo que você ouve da parte de Deus. Acredite naquilo que você ouve quando a leitura da palavra alimenta a sua alma. Acredite naquilo que o Espírito fala. No nome de Jesus, meu irmão, não seja um cético em relação àquilo que vem da palavra de Deus. A fé, como diz o apóstolo, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então abra os ouvidos do seu coração para escutar com fé o que vem dos céus. Porque às vezes a gente deixa de ver simplesmente porque a gente não se dispôs antes a crer. E se há algo que nós aprendemos com esses pastores, é isso. Na vida, nós precisamos nos mover antes que os nossos olhos vejam, confiando naquilo que o Senhor já disse. Eles se levantaram e foram, e quando chegaram lá, encontraram um menino deitado na manjedoura, entre os animais. Veja o que diz o verso 17 a 19. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia no seu coração. São duas cenas que acontecem aqui, eu já estou encerrando o meu tempo. De um lado, há um grupo que se impressiona. Do outro, há uma mulher que guarda no coração e medita sobre aquilo que ela ouve. A vida é assim, não é? Diante daquilo que Deus faz, há quem apenas se emocione. O queixo cai, a lágrima desce, o arrepio aparece, mas há também quem leve tudo isso para o coração. Quem guarda aquilo que ouviu e passa a meditar sobre aquilo que recebeu. E a pergunta é, meus irmãos, que tipo de gente que nós queremos ser? Gente que se maravilha, que se impressiona, que fica de boca aberta, mas vai para a sua segunda-feira como se nada tivesse acontecido? Ou nós queremos ser como Maria, que ouve, que guarda, que medita e que leva tudo isso para a sua vida? Eu fico imaginando, meus irmãos, essa mulher escutando o que aqueles pastores diziam a respeito do seu filho. Quando uma criança nasce, parêntese, né? Você vai visitar, não fica tentando puxar elogio para a criança, adjetivo, não. Parece... Não, se é homem, fica quieto. Fica quieto. Fala coisa errada. Fico imaginando aqueles pastores. O Salvador do mundo nasceu. Nesta manjedoura, frágil, já repousa a força do Calvário. O Salvador da humanidade, meus irmãos, não tinha lugar nas hospedarias. A sua família não era perfeita, não era mais bonita, não era Tumblr, Pinterest, não era mais rica, não era mais nobre, mas foi dali, daquele lugar inesperado, falando a pastores pouco cridos, com um anúncio completamente subversível, Deus decidiu inaugurar um novo tempo para a humanidade. A história do Natal, ela é antiga, mas ela também é conhecida. Eu imagino que você já saiba tudo a respeito do nascimento de Jesus. Tudo que eu falei aqui, você na classe Cordeirinhos de Jesus, esmilinguido, falou, já sei, ouvi isso. Mas é justamente por isso que hoje eu quero te convidar a lembrar, a relembrar e a trazer de volta à sua memória essas boas notícias que o seu coração já conhece. Deus não fala somente aos nobres ou aos poderosos. Ele também fala aos pastores que estão no campo cuidando dos seus rebanhos.
Se você, meu irmão e minha irmã, veio aqui nesta manhã achando que apenas a alguns Deus traz recado dos céus, eu quero te lembrar, ao seu coração, o Eterno também pode falar. Deus subverte as lógicas desse mundo. Ele não se revela necessariamente nos lugares onde nós imaginamos que Ele estaria. Às vezes, é num canto esquecido, desprezado, quase invisível, que Deus resolve mostrar a sua beleza ao mundo. E talvez Deus tenha te trazido aqui para te lembrar hoje da seguinte frase e da seguinte verdade: há um desejo sobre nós do céu. Deus nos quer bem. Talvez você tenha vindo aqui para se lembrar, mais do que andar pelo que nós vemos, é preciso, como os pastores, andar por aquilo que nós cremos. E mesmo que você ainda não tenha visto, continue se movendo. Porque se você ouviu e creu, isso já é o suficiente, meus irmãos, para fazer com que os seus pés avancem. E quando os seus olhos, enfim, contemplarem a beleza daquilo que você ouviu da parte de Deus, e Deus te der graça de compartilhar, compartilhe. Mas lembre-se, meus irmãos, não se trata apenas de se maravilhar, e sim de guardar, meditar e permitir que a palavra da vida encharque o nosso coração, até que os frutos do céu comecem a brotar no meio do seu coração. Que esta palavra seja alimento para a nossa alma. E assim como naquela noite uma luz brilhou nos céus, anunciando aos pastores que a boa notícia de que Deus tem prazer em abençoar o seu povo, que a luz de Cristo brilhe em nós hoje. Lembrando, meus irmãos, que essa graça, a graça de Cristo, se estende a todos os quais Ele chama para si. Deus decidiu salvar o mundo por meio daquele pequeno bebê. E a gente nem sabe o peso dele ao nascer. Ou talvez a gente até saiba. Ele carregava o peso dos pecados do mundo inteiro. O peso da glória de Deus colocado na fragilidade de um corpo humano. Meus irmãos, que bebê pesado. Naquela manjedoura estava o Cristo que anos depois levaria sobre si os nossos fardos, para que a gente pudesse andar leves pela graça de Deus. O Deus que sustenta o universo se deixou sustentar nos braços de uma moça. O Criador que formou o homem se fez homem. A luz do mundo nasceu na noite escura e ali começou o amanhecer da nossa salvação. O Natal, meus irmãos, é o começo da cruz. A cruz é a prova de que desde o primeiro choro do menino Deus, Deus já estava bradando e falando para nós: eu vim para te salvar, eu vim para te redimir. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos. Vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Teu Evangelho continua ecoando entre nós hoje. Assim como naquela noite em Belém, o céu fala à terra e anuncia as boas novas de grande alegria. Obrigado porque o Teu amor alcança os simples, os que vivem nas margens e os que ainda esperam ouvir a Tua voz. E obrigado, Senhor, porque em meio aos nossos medos, às nossas incertezas, o Senhor continua dizendo para nós: não tenha medo, eu trago boas notícias. Nos faz, Deus, como os pastores, atentos à Tua voz e prontos a nos mover pela fé. Nos dê, como Maria, um coração que guarda e medita para aquilo que nós ouvimos hoje se transforme em vida no amanhã. E que ao sairmos daqui, o som do cântico dos anjos ainda ecoe em nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Deus quer muito, muito bem. Em nome de Jesus nós oramos, o Deus menino. Amém e amém.